Olá pessoal, vamos continuar o nosso módulo 1, essa segunda parte, ainda falando de introdução e de conceitos básicos. Nós temos aí na tela dois exemplos de interface. Na realidade é o mesmo exemplo, só que com duas visões. O que acontece ou o que acontecia, né, quando não se planejava adequadamente, né, as interfaces. Você tinha uma sobrecarga de informação, uma sobrecarga de elementos na tela, dificultando realmente o uso por usuários menos experientes. Temos outro exemplo aí, que é um painel de controle de um instrumento, né, para configurar um instrumento, seguindo a mesma linha. Muitas abas, muita informação, uma sobrecarga cognitiva aí pesada. Então, esse tipo de situação acontece quando não se planeja a interface. A coisa fica muito solta e fica muito sobrecarregada. Um outro exemplo, a gente observa aí, né, a diferença de dois aplicativos, um sem planejamento, um sem organização, e outro, um aplicativo, uma ideia de um aplicativo de comercialização de bolsas. Observe que o da direita está mais organizado, o tamanho das figuras, né, segue um padrão, a questão das letras, da organização. Então, isso faz uma diferença. Outro exemplo, quando a gente tenta logar em algum site ou em algum sistema, um aviso de que a tecla Caps Lock está ligada, porque muitas vezes as nossas senhas não levam letras maiúsculas. E aí o próprio sistema nos avisa que o Caps Lock está ligado. Isso é uma informação muito simples, mas muito útil. Então, são coisas que realmente fazem diferença. Vamos falar um pouquinho da evolução dessas interfaces, dá para a gente conhecer um pouco a história. O primeiro exemplo vem da Xerox, quando a Xerox fabricava também computadores, em 1972. Já tinha uma interface gráfica e com interação com o computador a partir de sons e imagens. Não eram computadores pessoais, eram terminais de computadores de grande porte. Isso não era o PC que a gente está acostumado. O PC veio aparecer na década de 80. Depois, chegando nessa década de 80, a Macintosh da Apple, onde introduziu o conceito de interface WIMP, né? Que o WIMP de Windows, ícones, menus e pointers, né? Apontador. Você tinha janelas independentes, você tinha ícones representando arquivos e programas, menus com a lista de comandos organizados em categorias, e o apontador, o mouse, indicando o ponto de ação, né, para a manipulação da interface. Depois, em 85, a Microsoft lançou a primeira versão do Windows. Veja que foi uma forçação, diríamos assim, em cima do DOS, que era uma interface de comando de linha, mas eles conseguiram aí criar esses elementos de design muito elementares, usando cores, mas foi a primeira versão do Windows que a Microsoft disponibilizou. A Macintosh sempre na vanguarda, já em 87 lançou o seu Macintosh 2 com o sistema operacional dele, e aí a gente já tinha realmente uma qualidade de cor, uma qualidade visual muito interessante. Depois, em 87, a Microsoft lançou a versão 2.0 do Windows, muito simples ainda, muito limitada. Aí, em 88, o macOS veio com a interface gráfica realmente já com todos os elementos que ainda hoje são usados, desde 88. Então a gente tinha a metáfora do desktop, né? Como se fosse uma mesa de trabalho, a gente estivesse trabalhando. Nós tínhamos barra de menus, a gente tinha manipulação direta, que já existia, mas isso foi aperfeiçoado. Feedback, ou seja, quando a gente clica numa coisa, muda foco, muda a cor, para saber que o sistema está respondendo a uma ação nossa. Display, esse display é WISIWIG, isso quer dizer what you see is what you get, quer dizer, o que você está vendo é o que você vai ter realmente. É como se fosse assim, se você fosse mandar imprimir e imprimir exatamente aquilo que você estaria vendo na tela. Uso de comandos universais, ou seja, que serviam para vários aplicativos, tinha uma interface muito amigável, né, fácil de usar, por isso que foi um sucesso, tá? Os equipamentos da Mac. Caixa de diálogo e alerta são mensagens que apareciam quando você ia realizar alguma ação, seja para você confirmar, para você se arrepender, quando você ia excluir, quando você ia fazer alguma ação importante. Compromisso com o design, ou seja, tinha uma preocupação realmente com o visual, com o estético. É uma interface consistente, independente do aplicativo, e estável, ou seja, você tinha vários aplicativos seguindo um padrão de interface. Todas as ações centradas no uso de um mouse,
o mouse só tinha um único botão, permitia que o usuário personalizasse seu desktop e também usava fontes, uso de múltiplas fontes, letras, né? Então a Macintosh, né, o macOS alterou de forma radical essa interação usuário-computador. Eles sempre estiveram na frente em relação a isso. Já em 90, o Windows lançou a versão 3.0, já com interface gráfica, diziam que copiando, né, o modelo da Mac, mas realmente foi um grande avanço da Microsoft. A partir da versão 3.0, o Windows realmente se desenvolveu e alcançando aí um grande sucesso de mercado. Depois veio o Windows 95, já introduzindo essa ideia dessa barra de tarefas, né, na horizontal lá embaixo, com um desktop também, usando bastante esse conceito de desktop. E foi realmente outra explosão. O 95 realmente deu uma grande impulsionada nas interfaces que a gente tem hoje. macOS 8.0, também em 95, com ferramentas e com elementos de design muito atraentes. O Windows 2000, uma evolução do Windows 95, o Windows 2000, ainda com esse conceito de desktop, de barra de tarefas. Reparem aí que na barra de tarefa, vários ícones abertos, vários ícones ativos, significa, né, de janelas abertas ou de programas que poderiam ser acionados. Isso também já dava uma sobrecarga. Essa história de você ir colocando ícones, né, atalhos na tela, isso também termina por poluir. É muito comum a gente encontrar hoje colegas trabalhando e o desktop dele é cheio de ícone, né? Ou seja, ele coloca tudo na mesa de trabalho dele. Obviamente é uma maneira de se trabalhar, mas que termina poluindo um pouco. Depois teve o Mac OS 10, o Aqua, realmente com essa ideia de janelas flutuantes, tá certo? Essa barra de tarefas embaixo bastante interativa, né, para chamar aplicações. O design é muito mais refinado, você vê que tem uma qualidade, né? O menu suspenso, com um nível de transparência. Então, o Mac OS 10 foi realmente um grande avanço, deixou realmente para trás o Windows. Aí a Microsoft correu atrás e lançou o Windows XP, que no meu entendimento foi o melhor sistema operacional que a Microsoft lançou. O XP ele era muito estável e tinha a história do plug and play. E lembra desse cachorrinho aí? Esse cachorrinho era, assim como existiam outros aplicativos da Microsoft, era um assistente virtual. Isso aí já com o uso pesado de inteligência artificial para tentar ajudar o usuário. Muito embora poucos utilizavam do cachorrinho desse auxílio aí. Então o Windows XP já, né, com a interface já bem trabalhada, com elementos bem divididos, além, claro, da estabilidade do sistema operacional. Depois veio o Windows Vista, introduzindo esse conceito já herdando aquelas características lá do macOS, né, com janelas flutuantes, com transparência, com bordas arredondadas, com sombreamento. Depois o Mac continua evoluindo, né, uma versão ainda na versão 10, mas a 10.5, Leopard, também com elementos, né, refinados de tela. Aí a Microsoft correndo atrás do padrão Mac, ela lançou o Windows 7, botões mais chamativos, tentou esconder a barra de ferramentas, mas isso depois se mostrou ineficiente, porque os usuários não estavam sabendo usar o Windows 7, né, encontrar seus programas. A Mac lançou pequenas alterações, né, do sistema operacional, aí você começa a perceber que a interface ela fica já estabilizada. A ideia do Mac era você ter diferentes desktops. Você tem um desktop, por exemplo, para seu estudo, um desktop para seu trabalho, um desktop para tarefa de entretenimento. Você criava vários desktops, mas os elementos já consolidados, elementos de tela já consolidados. O Windows 8 2012, que foi uma tentativa de corrigir algumas falhas do 7 e introduzir esse conceito de desktop ampliado, e de um canto só você acessa várias aplicações, conecta a internet, acessa fotos, acessa notícias. O Windows 8 sofreu alguns problemas do ponto de vista de estabilidade, né? Não era um sistema muito confiável, dava muito problema e além do mais consumia muita memória. E aí chegamos no Windows 10, que é a versão atual que a gente tem. Ela vem sofrendo atualizações, pequenas atualizações, mas ainda dentro do padrão Windows 10, que a Microsoft atingiu um certo grau de maturidade,
obviamente ainda distante do que se tem nos computadores da Apple, mas de certa forma procurando sempre utilizar ou auxiliar o usuário. E o Mac mais recente, o Catalina, né, de 2020, macOS Catalina, também colocando dentro do sistema operacional muita coisa relacionada a entretenimento. Então ele valoriza muita produtividade e mais valoriza também o entretenimento. Você tem ferramentas sofisticadas aí para entretenimento. Então são evoluções que a gente percebe ao longo dos anos das interfaces. E aí só falando especificamente de interface de computadores, a gente não entrou na questão da evolução da interface de dispositivos móveis ou a evolução da interface de uma forma geral. A gente quis focar especificamente na evolução das interfaces a partir dos sistemas operacionais. E aí, para finalizar, é só para deixar esse recado aí que tudo na nossa vida, né, a gente está se deparando constantemente com interfaces, né? Placas de trânsito, telas de aplicativos, tela de relógio, eletrodomésticos, dispositivos de laboratório, controle remoto, painel de carro, tudo tem interface. Então, com isso a gente quer ilustrar a importância que as interfaces têm hoje em dia na nossa vida. Ok? Então, um abraço e até a próxima.